Esse ano também foi marcado por prisões e condenações de personagens importantes da nossa política. Foi um verdadeiro entra e sai das cadeias. A liberdade do ex-presidente com base na decisão do STF não representa a absolvição ou anulação da condenação no caso do triplex do Guarujá. Lula continua inelegível. Está enquadrado na lei da ficha limpa por ter sido condenado por órgão colegiado. Eu saio daqui, senhores, aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país. Não é o ódio que vai vencer. Foram 5 sessões até a conclusão do julgamento. Por 6 votos a 5, o STF decidiu que é inconstitucional prender condenados enquanto ainda houver possibilidade de recurso, o chamado trânsito em julgado. E assim foi mudado o entendimento de 2016 do STF, que vinha permitindo prisões depois da segunda instância. Foi essa decisão do STF que tirou Lula da cadeia. O ex-presidente cumpriu pena de abril de 2018 até o começo deste mês por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. O Supremo não estava decidindo o caso específico de Lula, mas uma regra para valer em casos em geral. Eu estou apenas dizendo que o Moro foi mentiroso no meu processo. Eu não estou atacando o Poder Judiciário, eu estou dizendo que o Moro foi mentiroso. O relator, ministro Félix Fischer, disse que o STJ não pode reexaminar o mérito do julgamento das 2 instâncias anteriores, mas destacou que tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região quanto a 13ª Vara Federal de Curitiba, que condenaram Lula, asseguraram que a condenação foi feita com base em provas, como mensagens eletrônicas, documentos, laudos e testemunhas. O advogado de Lula afirmou que no caso do sítio de Atibaia, delatores e delatados apresentaram alegações finais simultaneamente, no mesmo prazo. Gebran avaliou que não houve prejuízo ao réu que justificasse uma alteração da ordem de apresentação das alegações finais, seguindo a decisão do STF. Ao votar o mérito do processo, o relator manteve a condenação de Lula e elevou a pena para 17 anos, 1 mês e 10 dias em regime fechado. Os desembargadores Leandro Paulsen e Thompson Flores seguiram o voto do relator, mantiveram a condenação de Lula e concordaram com a nova pena. Engana-se quem acha que Lula foi o único ex-presidente envolvido com corrupção que bateu ponto numa carceragem da Polícia Federal. O ex-presidente Temer tinha acabado de sair de casa. A 850 metros de lá, numa avenida movimentada, perto da Marginal Pinheiros, policiais federais deram ordem para o carro parar. Um agente da Polícia Federal assume a direção do carro e no momento em que a porta é aberta, é possível ver o ex-presidente sentado no banco de trás. Os policiais tinham um mandado de prisão preventiva assinado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Cerca de 1 hora depois, o ex-presidente Michel Temer, vestido com um terno claro, desceu do carro, cercado por policiais federais. E agentes do GPI, o Grupo de Pronta Intervenção, entrou na sede da Polícia Federal, no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. 4 dias depois, Temer foi solto. Liberdade que durou pouco. Michel Temer deve voltar para a prisão. O ex-presidente Michel Temer voltou para casa na zona oeste de São Paulo, logo depois que os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, revogaram o habeas corpus que o mantinha em liberdade. A decisão da Justiça se cumpre. Primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que eu a considero inteiramente equivocada sob o foco jurídico. Os advogados de defesa do ex-presidente pediram que Michel Temer tivesse a possibilidade de se apresentar. Pouco depois das 2h30 da tarde, Michel Temer saiu de casa. Em um comboio, escoltado por carros da PF, percorreu 12 quilômetros até a sede da Polícia Federal. O relator ministro Antônio Saldanha foi quem propôs trocar a prisão preventiva de Temer e do Coronel Lima por medidas cautelares. O ex-presidente vai continuar a responder às acusações em liberdade. Teve entra e sai no Rio de Janeiro. Os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus foram presos no apartamento da família, no bairro do Flamengo.
e levados para a cidade da polícia. Foram menos de 24 horas no presídio. O ex-governador do Rio, Antony Garotinho, deixou a cadeia pública de Benfica, na zona norte da capital, por volta das 10h30 da manhã. A ex-governadora e mulher de Garotinho, Rosinha Mateus, deixou o complexo de Bangu um pouco mais tarde. Teve o prende e solta de José Dirceu no Paraná. O ex-ministro veio de carro de Brasília para Curitiba. Segundo os advogados de defesa, a distância e o mau tempo impediram que o ex-ministro chegasse até às 4 da tarde. Que foi o prazo estipulado pela Justiça. José Dirceu, preso desde maio, arrumou as malas e passou a tarde esperando a decisão da Justiça sobre a liberdade dele. Já era noite quando a juíza Ana Carolina Ramos, da primeira vara de execuções penais de Curitiba, mandou soltar José Dirceu. Mas também tiveram os que voltaram e não saíram. Ike Batista, que já foi considerado o homem mais rico do Brasil, dono da 8ª maior fortuna do mundo, foi preso em casa. O empresário atualmente cumpria regime de recolhimento domiciliar noturno. Estava proibido pela justiça de sair de casa à noite. O ex-médico, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros em 37 pacientes, foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Roger Abdelmaci, de 75 anos, desceu do carro e seguiu numa cadeira de rodas para dentro do prédio. A justiça suspendeu a prisão domiciliar que ele cumpria desde 2017 por suspeita de fraude sobre sua saúde. O ano em que quem já estava encrencado conseguiu ficar ainda mais. O Ministério Público de Goiás tem 8 denúncias abertas contra João Teixeira de Farias, o João de Deus, e agora trabalha para descobrir se autoridades ajudavam o médium a se livrar de investigações. No dia 22 de março, a Justiça autorizou a internação dele num hospital para controle da pressão alta. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça mandaram ele voltar para o presídio. Ele apareceu numa cadeira de rodas, foi ajudado por funcionários do hospital e colocado no porta-malas do carro, que saiu direto para o complexo prisional em Aparecida de Goiânia. O mundo assistiu o desfecho de El Chapo. Ele foi definido pela justiça americana como o maior criminoso do século XXI. El Chapo foi condenado por unanimidade pelas 10 acusações que enfrentava. Entre elas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e narcotráfico. 2019 foi o fim da linha de uma fuga que já durava quase 4 décadas. E com a mesma expressão que os brasileiros o conheceram, quase sorrindo, encarou o reencontro com o seu país. Depois de ser fichado numa delegacia da capital italiana, Battisti foi levado para a Sardenha. Lá deverá cumprir a condenação pelo assassinato de 4 pessoas. E também foi o fim da linha do agente secreto mais conhecido do mundo. Julian Assange saiu pela mesma porta em que entrou. O Equador retirou o asilo político porque o hacker teria violado convenções internacionais. O australiano se ocupava de revelar documentos secretos de vários governos no site dele, Wikileaks. E por isso a condenação hoje foi rápida. Assange pode ter que passar 1 ano numa cadeia britânica. Mas nem todo mundo estava disposto a pagar pelos seus crimes. Depois que os policiais entraram na casa, Garcia teria pedido para ir ao quarto falar com os advogados. Logo depois, os agentes ouviram o disparo. Garcia atirou em si mesmo na cabeça. Ele foi levado para um hospital de Lima em estado crítico. De acordo com a ministra de Saúde, ele passou por uma cirurgia, teve 3 paradas cardíacas e não resistiu. Garcia é o 4º ex-presidente peruano que a justiça manda prender por causa de desdobramentos da Lava Jato. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal Primeira Impressão e comentar sobre qual foi o fato mais marcante de 2019 para você. Ram pa pa pam, ram pa pa pam.